Talvez você já ouviu falar, ou com certeza já ouviu falar, de alguém que torce ou distorce a palavra de Deus, dependendo aí de alguns usam essa palavra torcem, né? Como Pedro usa, que chega a dizer que as cartas de Paulo têm pontos difíceis de se entender e os indoutos, incrédulos, torcem para a sua própria perdição. Mas alguns falam distorcem, né? Pois bem, esse texto que nós vamos trazer é um dos textos que eu penso que não tem texto mais torcido e distorcido por interpretações de pessoas que são opostas, que são aversas às manifestações de Deus na casa de Deus, ou em qualquer lugar, seja na casa ou seja onde o povo de Deus se reunir. É o que está escrito em 1 Coríntios 14:40. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Está aí o texto aí embaixo. Então, eles quando olham qualquer movimento na igreja, qualquer mover, alguém levantando a mão, falando em línguas, pulando, correndo, se cair, qualquer coisa diferente que acontece na igreja que foge o padrão estabelecido por uma denominação ou pela pessoa mesma, logo lembram desse versículo. Olha, irmão, decência e ordem. Deus não pode se manifestar de forma diferente do que a pessoa espera, pensa, o que está dentro ali da caixinha, né, de entendimento da pessoa, que, olha, irmão, decência e ordem. Até parece que o mover do Espírito de Deus na igreja, né, a manifestação de Deus provoca indecência e desordem. Aqui, esse texto, o que Paulo quer dizer para nós, não podemos tirar o texto do contexto para querer interpretar. Né? Alguém já disse que texto sem contexto é pretexto para quem quer pregar heresia. Né? Quando Paulo fala de decência e ordem, lê o capítulo 14, ele vai ver, ele está falando, é que a igreja de Corinto ela precisava se organizar na manifestação dos dons. Paulo sabia e já havia dito para aquela igreja que ela era uma igreja que tinha comportamento algumas vezes infantis e até carnais, como ele diz no capítulo 3. Só que Paulo não está tirando os dons, ele quer tirar a infantilidade e a carnalidade. Os dons, ele quer ensinar a igreja a se mover no sobrenatural. É por isso que no capítulo 12 ele ensina sobre os dons, que é uma pergunta que a igreja faz e ele responde acerca dos dons espirituais. Não quero que vocês sejam ignorantes. Só que os dons se manifestavam tão frequentemente que estava havendo ali uma desordem, tudo junto, um na frente do outro, se atropelando, e acabava ficando uma coisa indecente aos olhos de alguém que olhasse ali aquela situação ali. A palavra decência é o que está, eu fui anotar aqui, peguei agora há pouco aqui o significado, né? Que está em conformidade com os padrões morais e éticos da sociedade. Significa dignidade, honestidade, né? E ordem é na sequência, na ordem. O que Paulo quer dizer é que a igreja precisava se comportar como igreja e na sua reunião ter ordem, ter sequência. E ele chega a dizer, olha, quando tiver profetas, 1, 2, profetiza, ou no máximo 3, o outro espera. Se tiver alguém com dom de língua, da variedade de língua, que haja um intérprete, porque se não tiver intérprete, alguém vai ficar falando em língua e ninguém vai entender nada e não vai haver edificação para a igreja. E essa coisa toda. Então, quando ele está falando de decência e ordem, ele não está dizendo que a manifestação do poder de Deus, o derramar de Deus é uma indecência ou desordem, mas os erros que estavam acontecendo era da igreja, no sentido de não saber. Você vê que no capítulo 11 de 1 Coríntios, Paulo chega a dizer aos coríntios que eles se embriagavam na ceia. Durante a ceia, uns comiam demais e bebiam demais que chegavam a ficar bêbados, enquanto outros ficavam com fome. É disso que Paulo está fazendo. Ele está fazendo um resumo por todos esses capítulos aqui, chega a dizer, ele não está falando aqui de decência e ordem para impedir o derramar de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Se até mesmo dançar e saltar na presença de Deus, num culto, fosse indecência e desordem, então por que Deus não repreende Davi? Quando ele vai buscar a arca, que ele está ali na presença de Deus, e a presença de Deus era tão forte que você lembra que da primeira vez que eles foram buscar a arca, que aquele homem tocou na arca, que ela ia caindo, morreu. Deus o matou, porque Deus estava ali.
Na segunda vez, agora Davi vai buscar dentro dos princípios de Deus, os levitas trazendo a arca nos ombros e tal. Eu vou colocando o texto aí embaixo para ficar mais rápido e o vídeo menor. Então, se tivesse alguma indecência, dançar, saltar na presença de Deus, por que Deus não repreende Davi? Se, meu irmão, se cair num culto, alguém cair num culto embriagado com o poder de Deus, cheio, eu falo embriagado entre aspas, cheio, tomado pelo poder de Deus, por que que a Bíblia cita lá em 1 Reis, vou colocar o texto aí também, que quando a glória encheu o templo, foi tão forte que os sacerdotes não podiam ministrar, não podiam ficar de pé e continuar a ministração. Então, por que que Deus permitiu e Deus não repreendeu? Se a glória de Deus se manifestou no Antigo Testamento, na primeira aliança, onde agora a Bíblia está dizendo que a glória da segunda casa será maior, e o derramar prometido para a nova aliança é muito maior, foi e está sendo muito maior. Então, será que no Novo Testamento não poderia acontecer essas coisas, esse derramar? O que está acontecendo nos nossos dias é que as pessoas esfriaram, enferrujaram, perderam o prazer. Homens de Deus, você vê lá em Atos 6, onde diz, quando Pedro, a igreja começa a ter uma briga ali, por aquela questão de alimento, distribuição de alimento das viúvas, né? E Pedro, com os apóstolos, decidem nomear os diáconos, né? Consagrar ali, separar diáconos para cuidar. E a palavra de Pedro é muito interessante, e ele diz que eles não podiam, os líderes ali da igreja, se ocupar com as mesas, porque eles tinham duas coisas a fazer: orar e ministrar a palavra. Eles precisavam seguir firmes na oração e na ministração da palavra. O problema é que hoje alguns ministros, eles se dedicam muito ao estudo da palavra, da teologia, mas não oram. E, portanto, o poder de Deus não se manifesta. E aí não há esse equilíbrio, essa busca intensa. E a carta de Paulo para os Coríntios é para uma igreja. Então, se nós somos igreja, a manifestação do dom, ela vai se dar na mesma dimensão ou até maior. Agora, nós devemos, como a igreja de Corinto, e Paulo está instruindo, porque é muito fácil a gente acabar com qualquer coisa errada que a gente vê. Olha, irmão, está tendo uma ministra, acaba com tudo, acaba com o dom, é muito fácil. Não precisa nem ser crente para fazer isso. Agora, precisa de muita espiritualidade e amadurecimento para poder ir tirando a infantilidade, a meninice, tirando a carnalidade e deixar só as manifestações de Deus, né? Então, eu estava colocando aqui a leitura, para encerrar, de que essas manifestações de Deus são indecentes e desordenadas. Essa leitura sempre foi feita por religiosos e pelas pessoas que não têm compromisso com Deus, e não pelo povo de Deus. Você lembra que quando Deus derramou o seu Espírito no dia de Pentecostes, qual foi a reação dos religiosos que se aproximaram ali? Qual foi? Chamando aqueles de bêbado. Sabe quem é hoje que fica querendo reprimir o poder de Deus, o mover de Deus, as manifestações de Deus, a alegria na casa de Deus, com essa desculpa e esse pretexto de que deve haver decência e ordem? São os mesmos religiosos da época que continuam se manifestando. Meu amigo, eu sei que existe meninice, infantilidade, eu sei que existem essas coisas, carnalidade, mas nós não podemos tirar as coisas de Deus, da casa de Deus, porque existe alguma coisa assim errada no homem. Nós temos que tirar as coisas erradas dos homens e deixar as coisas de Deus. Foi o que Paulo fez aos Coríntios, escrevendo aos Coríntios, e nós devemos fazer hoje. E eu termino com uma frase dita por John Wesley, quando ele orou e disse assim: Senhor, manda-nos um avivamento sem defeitos, sem carnalidades, sem meninices, sem extravagâncias. Era isso que ele queria dizer. Manda-nos um avivamento assim. Ele disse: mas se não for possível vir um avivamento sem essas coisas, manda um avivamento mesmo assim, porque nós precisamos de avivamento. John Wesley disse assim: é melhor a gente ter uma igreja menina, com essas extravagâncias, com esses exageros, do que uma igreja morta, fria, sem vida, morna, que não tem mais prazer nenhum nas coisas de Deus e fica com as suas tradições religiosas, suas denominações, suas crenças, seus padrões de ideias, seus padrões de pensamentos, baseado em tradições religiosas e que dá certinho com a frieza que está no coração dessa geração. Não podemos ficar barrando, tentando abafar, apagar o Espírito de Deus. Paulo diz: não desprezem as profecias,
Não apagueis o Espírito de Deus. Não toque nesse negócio, porque a vontade de Deus é pegar esses meninos e amadurecê-los. É pegar esses carnais e transformá-los em espirituais. Mas se nós tirarmos as manifestações de Deus, a esse pretexto, com esse pretexto de que está tendo alguma coisa errada, aí é que a coisa não vai andar e não vai para frente. Decência e ordem não tem nada a ver com as manifestações de Deus, com a proibição das manifestações de Deus, esse mover, essa alegria, esse fogo que alguns pensam que tem a ver. Meu irmão, você está equivocado se você pensa isso. Decência e ordem. Um homem decente é um homem que anda de acordo com os padrões da sociedade, padrões éticos, morais, de honestidade, de sinceridade, nos padrões corretos. E ordem, ele está se referindo a uma coisa atrás da outra. 2 ou 3 profetizam, o outro espera. O espírito do profeta está sujeito ao próprio profeta, é isso que Paulo fala. Então isso é claro e fica na paz, em nome de Jesus.